Então, eu vou falar um pouco sobre o sistema respiratório, né? Um pouco aí do que a professora falou e tal. Então, o sistema respiratório, ele vai ser um conjunto de órgãos, né, que vão trabalhar com a mesma finalidade, que é o quê? Fazer a hematose, né, pulmonar, ou seja, as trocas gasosas, e assim possibilitando a respiração celular. As vias respiratórias, elas podem ser divididas em vias aéreas, né, os vias respiratórias superiores e inferiores, né? E aqui é mais ou menos uma imagem onde nós encontramos os componentes, né? Os componentes aqui. Então, a gente tem a cavidade nasal. Também entra pela cavidade oral? Entra, tá? Mas é importante essa cavidade nasal. Aí a gente tem a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios principais, brônquios secundários ou brônquios lobares, os brônquios terciários ou brônquios segmentares. Temos os bronquíolos, temos os alvéolos pulmonares, né? E o pulmão, sendo que os bronquíolos, né, a gente ainda tem bronquíolos de condução e bronquíolos respiratórios, e a passagem dos brônquios para os bronquíolos é essa aí que a gente não encontra mais a cartilagem. Então, as vias aéreas superiores, elas são compostas pelas fossas nasais, pela faringe, pelos seios paranasais, pela laringe, ou seja, tudo que está acima da epiglote, né, que é uma estrutura aí da faringe, eu considero como via aérea superior. E na via aérea superior, geralmente são esses órgãos que vão fazer o quê? A condução do ar, tá? E aí, falando um pouquinho sobre eles, nós temos então as fossas nasais, né? Elas são cavidades paralelas, que elas vão tanto das narinas até mais ou menos aqui a faringe, né? E elas estão separadas nessas duas cavidades aqui, esquerda e direita, pelo septo nasal, né? Que tem o osso, me perdi aqui, e que é feito de cartilagem, né? E terminando na faringe, e onde a gente vai encontrar as conchas nasais e também as células sensoriais pro olfato. Nele também tem o contato aí dos seios paranasais, que a gente vai falar depois. E as fossas nasais, elas vão ser importantes por quê? Porque ela vai ajudar a filtrar o ar, né? Onde a gente vai ter, né, os pelos. E também o ar nessa região, ele vai ser aquecido. Por quê? Porque nessa região das cavidades nasais, né, das fossas nasais, eu vou ter vasos sanguíneos superficiais, né, auxiliando a aquecer o ar. Depois eu também tenho a faringe, tá? A faringe ela é dividida nessas três partes: nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, também chamado de laringofaringe, né? Que é um canal amplo que ele, além de fazer parte do sistema respiratório, também faz parte do sistema digestório, né? E ele vai ser indispensável para a circulação do ar e também do alimento, e se divide nessas três partes. Temos também os seios paranasais, né, que são cavidades ósseas que são preenchidas por ar, né, e se localizam na face, né? E esses seios paranasais, eles vão se comunicar com a cavidade nasal, né, através de ósseos. E os nomes, né, dos seios paranasais, eles vêm a partir do osso. Então, a gente tem o seio frontal, né, como pode ver aqui, ó, seio etimoidal. A gente vai ter o seio maxilar, seio esfenoidal, tá? E ele vai auxiliar também para a secreção de muco, que aí vai auxiliar também a umidificar o ar inalado, tá? Então, quem faz essa umidificação é pelo contato aí com esses seios paranasais, né, que faz contato com as fossas nasais. Ele também vai auxiliar a absorver impactos, protegendo estruturas da cabeça, como também vai auxiliar deixando a cabeça mais leve, tá? E aí, se eu tenho inflamação desses seios paranasais, que vai ver lá nas infecções, né, do sistema respiratório, principalmente das vias aéreas superiores, a gente tem a sinusite, mas só mais na frente. E existe também a laringe, né? A laringe é um órgão curto que vai conectar, então, a faringe à traqueia, e ele vai auxiliar também na passagem do ar, mas ele é importante também para a fonação, onde eu vou encontrar minhas pregas vocais, né? Vai ter as pregas vestibulares também, e também vai ter essa estrutura, né? Que é a epiglote, que vai impedir que, enquanto eu estiver fazendo a deglutição, né?
na hora que eu estiver aqui engolindo o alimento, esse alimento não entre no aparelho respiratório, né? Porque é o fechamento da epiglote, tá? E aqui é mais ou menos falando isso, que nas fossas nasais o ar vai ser filtrado, porque vai ter pequenos pelos, o ar também vai ser aquecido, porque é irrigado principalmente por vasos sanguíneos superficiais, e também o ar vai ser umedecido, por causa dessa umidade que é proveniente aí principalmente dos seios paranasais. Já as vias aéreas inferiores, né, nós temos então a traqueia, os brônquios principais, secundários, terciários, que é a mesma coisa de brônquios principais esquerdo e direito, né? Os brônquios secundários é a mesma coisa dos brônquios lobares, que para o direito eu tenho 3, né? Que é brônquio lobar superior direito, né? Médio e inferior. E no esquerdo eu só tenho 2, né? São os brônquios lobares superior e inferior, esquerdo. Vou ter também os bronquíolos e os alvéolos pulmonares e os pulmões. Lembrando aqui que a traqueia, né, ela é um órgão, né, que vai ser formado por anéis cartilaginosos em forma de C, onde esses anéis eles só vão estar na parte anterior da traqueia e vão ser ligados por ligamentos anulares. Só lembrar, ligamentos anulares vão ligar os anéis da traqueia. E a parte posterior, por sua vez, ela vai ser formada por músculo, né? Músculo liso. E essa musculatura lisa, ela vai auxiliar, né, para dar capacidade móvel também ao pulmão, como também na passagem do alimento. Por quê? Porque atrás da traqueia nós encontramos uma estrutura que faz parte do sistema digestório, que é o quê? Que é o esôfago. Né? E o esôfago ele faz movimentos peristálticos para a passagem do bolo alimentar. Então é necessária essa mobilidade dele. Então a traqueia não poderia ter cartilagem posteriormente. E lembrando aqui que depois da traqueia, lá no seu final, ele vai ter a carina. Lembra que nem a professora falava antes, que é em forma de calcinha. Então, essa bifurcação chamada de carina, né, onde a traqueia se bifurca nos brônquios, né, nos brônquios principais, ou os brônquios primários, né, que depois vão sofrer divisões para os brônquios lobares, segmentares, bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios e alvéolos. Esses bronquíolos terminais, a gente também pode encontrar ele como bronquíolos de condução. Então, aqui tem a estrutura. Então, a traqueia, os anéis cartilaginosos, na parte anterior, vai ter a carina. E aqui, ó. E aqui vale ressaltar diferenças entre os dois brônquios principais, né? Então, vamos lá. Os brônquios principais, direito e esquerdo. Onde a gente vai ter que o direito, ele é mais verticalizado, né? E vai ter 3 lobos. E ele é mais calibroso. Então, o direito, ele é mais calibroso, é mais verticalizado, ou seja, dá mais como se fosse uma continuação da traqueia, como você pode ver aqui nessa imagem e nessa. E ele também vai se dividir em brônquios lobares superiores, médio e inferior, tá? Esquerdo. Enquanto Enquanto os brônquios principais esquerdos, ele é mais horizontalizado, né? Ele tem mais uma angulação em relação à traqueia. E ele é menos calibroso. E ele só se divide em 2 brônquios lobares, superior e inferior. Né? Então, tem essas diferenças. E essa diferença é também evidenciada quando se observa os casos de corpo estranho por aspiração, que ele tende a ir mais para o brônquio direito, né, do que ir para o esquerdo, tá? Ou seja, o lado direito tem mais tendência a ter pneumonia. Aqui estou mostrando, então, reportagens de crianças que morreram engasgadas, ou seja, aspiração de corpo estranho, né? Então, consiste, né, no trato respiratório entre alimentos estranhos, né, que muitas vezes impedem, então, a passagem correta do ar. Muitas vezes, em outros, também é feito a traqueostomia, né, que é feito, então, um buraco em cisura ao nível da segunda e terceiros anéis cartilaginosos, onde se coloca uma vênula que vai permitir a passagem e a ventilação mecânica
do ar, né? Então, aqui mostrando vários diferentes que podem ser aspirados, né? Desde moeda até lombriga, né? Que mais imagem, moeda. E aqui só falando um pouco do que é feito, por exemplo, com a caneta Bic, né? E esse coisa mostra a reportagem lá do homem que se engasgou com a carne, tem um médico, ele chegou lá, fez um corte, né? Pegou uma caneta Bic e aí o cara, né, conseguiu aí ter uma respiração. Lembrando aqui agora dos lobos do pulmão. Então, lembrar então aqui que na anatomia, quando a gente tá vendo aqui, a gente para saber que o lado direito ele sempre tá do meu lado esquerdo, né? E o lado esquerdo tá do meu lado direito, né? Que é como se eu estivesse vendo frontalmente, né? Então a gente vai ter o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito do pulmão ele é dividido em 3 lobos. É só lembrar dos brônquios lobares, né? Porque tem a ver com os lobos. Então, o pulmão direito ele vai ter 3 lobos, o superior, o médio e o inferior. Enquanto o lado esquerdo tem apenas 2 lobos, o superior e o inferior. E aqui a gente também encontra uma diferença desses dois, que é a incisura cardíaca, porque o pulmão ele fica mais, o coração ele fica voltado mais para o lado esquerdo, né? Seu ápice. E aí por isso tem essa conformação. E é só mostrando aqui que vai ter fissuras, né, que vão dividir esses lobos, onde o lobo superior para o médio, ele é dividido pela fissura horizontal e do médio para o inferior pela fissura oblíqua. Enquanto no lado esquerdo, como eu só tenho 2 lobos, eles são divididos pela fissura oblíqua. As vias aéreas inferior, né, eu vou ter também a zona condutora, que é o espaço morto anatômico, e a zona respiratória. Esse espaço morto anatômico é o local que tem ar, só que esse ar não é usado para as trocas gasosas, né? É um ar chamado, então, de volume morto. Porque em todo, mesmo se não tiver, né, acontecendo lá hematose, está tendo ar ali. Mas ele não está sendo usado, então, para as trocas gasosas. Essa parte de zona condutora, o nome já diz, condução, vai fazer o transporte do ar. E ele também auxilia no acondicionamento do ar, que, como a gente já viu, na filtração, na umidificação, no ajuste da temperatura. Enquanto a zona respiratória, que é a parte lá dos bronquíolos respiratórios, sacos alveolares, né, é onde vai ocorrer então as trocas gasosas, né, a hematose, onde vai captar oxigênio e eliminar o dióxido de carbono. E lembrando aqui, como você pode ver aqui na imagem, ressaltando que a passagem de brônquios para os bronquíolos é o quê? Não tem cartilagem, né? Não tem essa partezinha azul como você pode ver. Então, aqui só mostrando de novo, eu tenho laringe, traqueia, brônquios principais, brônquios secundários ou brônquios lobares, brônquios terciários ou brônquios segmentares, brônquios menores, bronquíolos, bronquíolos terminais ou de condução e bronquíolos respiratórios. As vias respiratórias inferior, então, né, ele vai ter células, né? Principalmente eu consigo encontrar na traqueia células tanto caliciformes como os cílios. Essas células caliciformes, elas são células especializadas na secreção de muco, e esse muco vai, né, ajudar na filtração de partículas, onde, por exemplo, entrou o corpo estranho, né, o cílio vai parar ali, né, vai ser englobado por muco e depois vai vir os cílios. E esses cílios vão evitar então esse acúmulo de muco e também levar partículas que estão aprisionadas nesse muco em direção à laringe para ser então, né, eliminadas. Então esses cílios ele vai fazer um movimento aí mecânico de movimentação a fim de retirar esse muco. Tá? E aqui eu só falando que no fumante, essas células, elas são reduzidas, principalmente os cílios, né? Porque há esse tecido epitelial pseudoestratificado ciliar, ele é substituído por um tecido mais, como que eu posso falar? Né? Um tecido mais forte, né? Mais grosseiro. E aí não permite que esse muco fique aprisionado aí, não seja eliminado.
E a zona respiratória, né, eu vou ter então essa estrutura alveolar, né, que é uma densa rede de capilares que circulam os alvéolos, né? Então, vou ter essas duas estruturas. E só lembrando aqui, como acontece, então, as trocas gasosas. Então, o processo de troca gasosa, ele envolve a difusão. Ele acontece por difusão simples, né? Dos gases. Eu vou explicar por esse que é melhor. Né? Pela difusão simples dos gases, e tem um contato entre sistema respiratório e circulatório, onde o sangue venoso, né, tem maior concentração de dióxido de carbono e que depois é convertido, né, em sangue arterial, que tem um aumento da concentração de oxigênio, né, que é utilizado para reações metabólicas. Então, a difusão nos alvéolos pulmonares ela ocorre pela diferença de gradiente de concentração dos capilares, onde o dióxido de carbono ele difunde-se no sangue venoso em direção ao meio externo, né? Havendo a oxigenação do sangue a partir do mecanismo inverso, né? Com as moléculas, né? Como a gente pode ver aqui, com as moléculas então de oxigênio na cavidade pulmonar. Então, o gás oxigênio, em maior quantidade externa, ela vai difundir no plasma sanguíneo em direção às hemácias, vai combinar a hemoglobina e vai virar sangue arterial, porque a hemoglobina vai auxiliar em transportando então o oxigênio. Então, lembrar por causa da difusão simples. E aí eu tenho também uma proximidade capilar e alvéolo. O sistema respiratório ele também não serve só para a hematose, para as trocas gasosas. Ele serve também porque está mais na frente, né? Então, a principal função dele é sim esse, promover troca gasosa, fornecer oxigênio para o tecido, remover gás carbônico. Aqui é só falando um pouco como acontece, ó. Tem uma circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Então, vamos lembrar esses dois tipos de circulação que é importante. Então, a gente tem a circulação pulmonar. A circulação pulmonar é aquela que acontece entre coração e pulmão. Então, tem o sangue vindo de todo o meu corpo pelas veias cavas inferior e superior que vão desembocar no átrio direito, que vai passar pela válvula mitral ou tricúspide, vai entrar no ventrículo direito. Do ventrículo direito vai passar para a artéria pulmonar, né? Atravessando aí pela válvula semilunar pulmonar, né? Pela artéria tronco pulmonar. E vai então em direção ao pulmão. No pulmão acontece essa troca gasosa por difusão e pá, né? O que foi o que falou anteriormente. E aí depois o sangue vira ser arterial, né? Para lembrar que nós temos artérias, arteríolas, capilares, veias e vênulas. Quer dizer, vênulas e veias, né? E aí depois vai. E aí o sangue arterial, ele volta, né? Então, pelas veias pulmonares e desemboca no átrio esquerdo. Por sua vez, a circulação sistêmica é aquela que acontece entre o corpo, né, o coração e o corpo, né, sistêmica, lembra de todo o sistema. E aí nós temos então que o sangue vindo das veias pulmonares, né, que vai ser arterial, ele está no átrio direito, vai passar pela válvula tricúspide, vai entrar no ventrículo esquerdo, esse ventrículo esquerdo vai sofrer sístole, e aí esse sangue vai passar pela válvula semilunar, aórtica, né? Ou só válvula aórtica, que vai passar aí pela aorta, que vai passar pelas ramificações da aorta, veia subclave esquerda, direita, artéria braquicefálica, enfim, e vai se ramificar por todo o corpo. E aí depois vai acontecer aquilo lá, vai voltar sangue venoso, porque vai acontecer as trocas gasosas, né, a respiração a nível celular, e aí esse sangue depois vira venoso e volta então para o coração, para o átrio direito. Aí aqui é só mostrando, então, outra coisa aqui, ó, no pulmão a gente consegue observar aqui a artéria pulmonar direita e esquerda, né? Nós temos também as veias pulmonares e uma coisa essencial lembrar, a diferença de artéria e de veia. A artéria, eu posso falar que é aquela que é rico, que leva o sangue rico em sangue arterial, porque o nome realmente dá para confundir aí, mas artéria
não precisamente vai levar sangue arterial, porque a gente tem a artéria pulmonar aí como exemplo, que leva o sangue venoso para o pulmão, enquanto as veias pulmonares não vão levar sangue venoso, né? A maioria leva, mas, por exemplo, as veias pulmonares, elas vão levar sangue agora oxigenado de volta para o coração, lá para o átrio esquerdo. Então, não vamos confundir aí. Aqui de novo a gente vê, né, a pleura, os lobos, toda essa estrutura aí. E aí, vale lembrar de outro processo, né, chamado de embolia pulmonar. Na embolia, quando a gente tem um êmbolo que vai dificultar aí a passagem, então, do sangue, né? Uma obstrução aí sanguínea. Deixa eu me situar aqui. E aí, por exemplo, na maioria das vezes, eu vou ter, então... Espera aí que eu tô me situando. Não tá aqui. Aqui, ó. Então, quando eu tenho um coágulo, né, que pode ser devido à falta de movimento, né, porque na maioria das vezes fala-se de tromboembolia, que é quando eu tenho um trombo, né, que é uma coagulação ali do sangue, que forma a trombose, né, e aí eu posso ter destacamento do trombo, que vai virar um êmbolo, e aí ele pode fazer uma obstrução da passagem sanguínea, né, então ele vai impedir, então, esse fluxo sanguíneo. E no caso, sem embolia pulmonar, é porque está referente à interrupção do fluxo sanguíneo para o pulmão, né? Então, não precisamente esse êmbolo pode surgir, né? Surge nessa região do pulmão, né? Ele pode vir lá da panturrilha, e aí ele é pequeno, né? Moderado, e aí os vasos nessa região, eles são calibrosos, então ele consegue passar. Mas aí ele passa pelo coração, pelos átrios, pelo ventrículo, chega na artéria pulmonar, que é calibroso também, mas aí começa a chegar nos vasos que são menores. E aí que está o problema, ele não consegue mais passar e vai causar interrupção do fluxo sanguíneo para aquela área. Certo? Que não vai receber oxigênio, o que isso pode até causar também infarto pulmonar, né? Que é diferente, que não acontece o infarto cardíaco, né? É quando eu vou ter essa necrose por falta de oxigênio. Também, a partir disso, tem acúmulo de líquido que extravasa e vai para o pulmão, né? Geralmente o indivíduo fica com falta de ar e também espuma. E outro problema é que quanto mais calibroso o vaso ser interrompido, interromper a passagem de ar, maior vai ser o problema. Então, forma um trombo grande. Imagina parar a artéria e o tronco pulmonar, que vai levar para vários outros vasos. Então, aí vai ser pior quando parar aí um vaso calibroso, grande. Continuando aqui. Lembrando, então, que é o que eu queria falar antes, que as funções do sistema respiratório não estão só na relação das trocas gasosas. Ele também vai auxiliar mantendo o pH plasmático dentro das valores de normalidade, né? Porque também está relacionado muito com... Nossa, esqueci a palavra. H2CO3-, né, que vai auxiliar aí nas concentrações de hidrogênio. Então, por exemplo, quando eu estou no acidose, vai acontecer vários processos, ou alcalose, vai acontecer processos de hiperventilação ou hipoventilação pulmonar. Também ele vai auxiliar na participação do equilíbrio térmico, né, já que o aumento da ventilação vai acarretar a maior perda de água e calor. Auxilia também na fonação, né, como a gente viu lá na laringe, né, pelas pregas vocais. E também vai auxiliar na defesa contra agentes agressores, tais como bactérias, partículas, substâncias prejudiciais, né, que tem no ar, no cigarro, no pulmão. Né, onde vai ter várias células de defesa aí, né, macrófagos. E agora a caixa torácica e as pleuras. Então o tórax ele vai ser delimitado tanto pelos ossos da coluna, das costelas, né? Então a gente tem o externo aí, as costelas, ossos da coluna e também os músculos, né? Que juntos eles vão formar então a caixa torácica. E
vai ter, então, esses músculos que vão ser responsáveis pela respiração. O principal músculo que a gente sabe responsável pela respiração é o diafragma, né? Mas existe também o músculo esternocleidomastoide, os escalenos, os intercostais externos e o diafragma, que esses são músculos da inspiração, enquanto os músculos da expiração temos os intercostais internos e os músculos abdominais. E vale lembrar que esses, eles geralmente são mais acionados quando eu tenho uma respiração profunda, tá? Só que ele, mesmo assim, mesmo trabalhando só numa respiração profunda, esses músculos, eles têm que ser reforçados, né? Porque senão o ar fica muito insuflado, é como se o indivíduo não soubesse mais o que é expirar, né? Botar lá para fora. Então, tem que ser trabalhado também, e ele também vai servir, esses músculos expiratórios, para regular a postura. Nós temos, né, envolvendo o pulmão, né, tecidos, que aí nós temos a pleura visceral e a pleura parietal. A pleura visceral é aquela que está voltada para o pulmão, enquanto a pleura parietal é aquela que está voltada para a parede torácica. E entre as pleuras, né, vai ter o líquido pleural. Desse líquido, ele vai auxiliar, né, com que uma pleura deslize sobre a outra e também vai auxiliar a nutrir as células, tá? Aqui é só falando que o saco pleural é como se fosse uma dupla camada circundando o pulmão, né? Que é um balão cheio de líquido circundando o balão cheio de ar, né? Nós temos também a mecânica respiratória, onde nós temos a inspiração, onde na inspiração eu tenho os seguintes: eu tenho meus músculos intercostais internos ou externos, como também o diafragma se contraindo. Eu tenho que a parede do tórax e dos pulmões, eles vão se expandir, e a expansão dessas costelas também vai mover o externo para cima e para fora. E na expiração eu vou ter um aumento, então, da caixa torácica, permitindo a entrada de ar. Então, na inspiração, diafragma contraiu, músculos da inspiração contraiu, parede torácica vai se expandir junto com o pulmão e também as costelas, na auxiliar essa expansão da caixa torácica, eu vou ter também a costela e o externo indo em direção para cima e também para fora. Já na expiração, basicamente ocorre o contrário. No caso, os intercostais externos, né, e o diafragma, eles estão relaxados, porque vale lembrar que na minha expiração, não quer dizer que os músculos da expiração estão contraídos, entendeu? Eles só são mais usados numa expiração profunda. Na expiração, só quer falar que diafragma e intercostais externos, eles estão relaxados, não estão contraídos, né? No caso, quando eu tenho uma expiração ativa, certo? E nesse caso, os intercostais internos e abdominais se contraem somente para expiração ativa, tá? Na expiração mais passiva é normal porque os músculos inspiratórios, eles estão relaxados. Aí eu vou ter o contrário agora da outra. Minha cavidade torácica e os pulmões, eles vão se contrair, né? E as costelas vão se abaixar, né, junto com o externo. E isso vai diminuir, né, a cavidade torácica aí. Os movimentos que acontecem é mais ou menos assim, ó. Então, aqui está em repouso, né? O diafragma está relaxado. Depois, o diafragma ele vai se contrair. O fato dele se contrair, ele vai mais, vai para baixo, porque sempre dá uma ideia de que quando ele contrai, ele vai para cima. Não, quando ele se contrai, ele vai mais para baixo. E aí, né, junto com os outros músculos, eu vou, então, ter que o volume torácico, ele vai se aumentar. Enquanto quando o diafragma vai relaxar, eu vou ter então que o volume torácico vai diminuir. Uma analogia que eu posso ter dos movimentos que acontecem nos ossos, eu posso comparar eles com o movimento de alça de balde, como também com o movimento similar de uma alavanca de uma bomba manual. Então, o movimento similar da alavanca de uma bomba manual, né, de água, sabe? Aquela para, né, puxar água.
pode auxiliar na dimensão antero-posterior da caixa torácica, né? Geralmente o que acontece com o externo. E as costelas também, que vão em direção antero-posterior, né? Então, esse é um movimento similar de uma bomba manual de água. Enquanto o movimento similar de alça de balde é quando eu tenho, então, a dimensão lateral da caixa torácica. Então, a direção antero-posterior da caixa torácica, comparado de uma alavanca de bomba manual de água, e o movimento de alça de balde devido aos movimentos laterais da caixa torácica. Só lembrando aqui de novo, então, os movimentos respiratórios. Eu vou ter, então, que na inspiração, ele é um processo ativo, né? Porque vai ter a contração dos músculos inspiratórios e vai possibilitar o aumento do volume da caixa torácica para a entrada de ar. Enquanto na expiração, eu vou ter que esses músculos vão estar em repouso, né? É passivo. E só que na inspiração forçada, eu vou ter a contração dos músculos expiratórios, né? Que é mais os músculos abdominais e os músculos intercostais internos. E a expiração ativa, ou seja, quando ela é forçada, é que vai usar os músculos aí que eu acabei de falar. E o ciclo respiratório, ele é um padrão automático, né? Ritmo involuntário. Eu não vou dizer, eu vou parar de respirar, né? Não dá para suicidar querendo parar de respirar, porque é um movimento automático, é involuntário e ele é rítmico. E o seu ponto gerador, né, está no tronco cerebral, né, onde eu vou ter as células especializadas, né, receptores no tronco cerebral. E é uma modulação, mas ela pode ser modulada voluntariamente, né? Posso tentar respirar rápido, né, mais devagar, enfim. Já a ventilação pulmonar. Uma coisa que é diferente é que a respiração, o que a gente faz é ventilação pulmonar. Porque respiração, ela só acontece ao nível de célula, tá? Então, a ventilação pulmonar consiste num processo físico que vai possibilitar a entrada de ar e saída também dele nos pulmões. Onde eu tenho que inspiração, também chamado de inalação, é o movimento do ar para dentro dos pulmões, né? Acontecendo todos aqueles processos inspiratórios que a gente acabou de falar. Enquanto na expiração, também chamado de exalação, é quando eu tenho um movimento do ar para fora dos pulmões. Aqui eu estou falando que no adulto, né, a frequência respiratória em repouso é de 14 a 20 incursões por minuto. No recém-nascido é maior, é 60 incursões por minuto. E de crianças de 1 a 5 anos, 40 incursões por minuto. Então a frequência respiratória vai dando aí meio que diminuída quando vai crescendo. Vale lembrar dessas outras características que podem ser ressaltadas aqui, né? Quando eu tenho um indivíduo epneico, né? Esse saiu ruim. É aquele indivíduo que tem a respiração normal, né? Sem desconforto. O indivíduo taquipneico é quando eu tenho um aumento da frequência respiratória. Bradipneico, o contrário, redução da frequência respiratória. A apneia é agora a cessação da respiração e dispneia que vai ter alguma sensação de dificuldade de respirar. É mais subjetivo. E o aumento da ventilação, né, além das necessidades que o indivíduo precisa, né, é chamada de hiperventilação e a diminuição da ventilação é chamada de hipoventilação. E aqui, de novo, relembrando, a inspiração eu tenho contração do diafragma e dos músculos intercostais, o diafragma baixa, o externo e as costelas se elevam, né, que é um movimento tanto de alavanca como de alça de balde. Então, meio que faz assim, ó. Diafragma vai para baixo, externo vai para cima, costela vai para cima. Os pulmões vão se dilatar e aumentar de volume, vai acontecer diminuição da pressão do ar intrapulmonar, deixando, então, uma pressão negativa. E essa pressão negativa faz, então, né, com que aconteça a entrada de ar. Já na expiração, né, eu vou ter, e assim o ar entra nos pulmões. Já na expiração, vou ter relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma vai, então, subir, externas costelas vão se abaixar, né, se retrair. O pulmão vai diminuir seu volume, vai acontecer aumento da pressão do ar intrapulmonar, fica mais positivo e assim o ar vai sair.
A gente tem também o surfactante. O surfactante, ele vai auxiliar diminuindo a tensão superficial do líquido alveolar. Só lembrando que tensão superficial são moléculas de água, né? As moléculas de água da superfície do líquido, elas são atraídas por outras moléculas de água localizadas abaixo e ao lado. Mas para entender melhor, surfactante, eles são produzidos pelos pneumócitos e ele vai ter, né, auxiliar no aumento da complacência pulmonar, né, que é o grau de extensão dos pulmões para cada aumento de pressão transpulmonar. E, consequentemente, aumentando a complacência pulmonar, ele vai diminuir o esforço na respiração. Também vai auxiliar evitando a atelectasia, que é o colapamento, que é o colapso do parênquima pulmonar, né? Eu escrevi 2 vezes aqui, né? No fim da expiração. E também vai auxiliar no recrutamento do parênquima colapso. Eu escrevi uma coisa aqui que eu não estou entendendo. E eles também vão auxiliar, né? Permitindo, né? Com que os alvéolos não colabem, né? E a tensão superficial também vai gerar uma pressão negativa, que pode sugar mais líquido dos capilares para a cavidade dos alvéolos. Reduzindo então a tensão superficial, o surfactante então ele vai limitar o potencial dessa difusão desse líquido. Lembrando aqui que a espirometria, né, medida dos volumes e capacidades pulmonares, ele vai então avaliar o espirômetro, né, que esse aparelho aqui vai avaliar a função pulmonar, né, vai ser medida do volume do ar movido durante a respiração em repouso e também em esforço máximo. Tá, aqui mede o tempo, mede o volume de ar inspirado e expirado. E aí eu tenho que, quando a pessoa inspira, eu vou ter o ar move-se para dentro dos pulmões, né? E o volume da campânula, ela vai diminuir, né? E a pena vai então subir o traçado. Então, na expiração, a pessoa inspira, o ar vai para dentro dos pulmões, esse volume da campânula vai diminuir e essa pena do traçado sobe, né? Na inspiração aqui e depois na expiração, que é o contrário. Então, aqui só mostrando mais ou menos um gráfico dos volumes e das capacidades, né? Então, vamos ressaltar aqui. Então, primeiro aqui, eu tenho mais ou menos um volume corrente, que é cerca de 500 ml. Inspiro e expiro, né? O volume corrente, o que significa? Significa o volume de ar inspirado ou expirado em cada respiração normal, tá? E ele é cerca de 500 ml no homem adulto normal, né? Então, aqui eu tenho o final da inspiração normal, né? Esse pico, e o pico aqui mais no vale, eu vou ter aqui final da expiração normal. Tenho também quando o indivíduo ele pode expirar, mas ele pode expirar além, né? Além da respiração normal, né? Soltar mais ar. Isso é chamado de volume de reserva expiratório. O volume de reserva expiratório, que é cerca de 1.100 ml, é isso mesmo. É a quantidade de ar que ainda pode ser expirada, né, pela expiração forçada após o término de uma expiração corrente normal. Então, eu expirei corrente normal, mas ainda tem um ar que ele pode ser expirado de forma forçada, tá? Aí depois eu volto, então, ao normal. Aí eu tenho mais um pico aqui de respiração normal, né? Inspirou, expirou. Mas eu também posso inspirar além, né? E isso é chamado de volume de reserva inspiratório, que é cerca de 3.000 ml, certo? Esse volume de reserva inspiratória é o volume de ar extra do ar que pode ser inspirado, né? Além do volume corrente normal. Existe mesmo eu inspirando ou expirando de forma forçada, vai existir ali ainda um ar que se chama de volume residual, que é cerca de 1.200 ml. Né? Esse volume residual é o volume de ar que ainda permanece nos pulmões, mesmo após uma inspiração, né? Mesmo após uma expiração forçada, tá? E o
total, né, o pico, tanto do volume residual até o volume de reserva inspiratório, eu tenho minha capacidade pulmonar total, né, que é o volume máximo que os pulmões podem ser expandidos com o maior esforço respiratório possível. Então, ele é a soma da capacidade ventilatória, quer dizer, da capacidade vital mais o volume residual. Que a gente vai ver que então que a capacidade vital, né, vai ser o quê? Vai ser o volume que é possível expulsar durante uma expiração forçada consecutiva a uma inspiração, né, a mais, extra, né, máxima. E o maior valor de ar que pode ser movimentado é o único movimento respiratório. Então, esse capacidade vital, ele vai ser a soma do volume de reserva expiratório, somado ao volume de reserva inspiratório, somado ao volume corrente. E essa capacidade vital, juntamente com o volume residual, que ainda permanece ali nos meus pulmões, é chamada de capacidade pulmonar total, tudo aquilo que eu posso guardar, né? Existe também a capacidade inspiratória. A capacidade inspiratória é o volume máximo que pode ser inspirado a partir da posição expiratória de repouso, né, estendendo os pulmões ao máximo. Então, ele assoma essa capacidade vital do volume de reserva expiratório, né, até o volume de reserva inspiratório. E a capacidade residual funcional que a gente tem aqui, né? Ele é o quê? Ao final da expiração normal, né? Ficando no pulmão cerca de 2.300 ml. Então, quando eu tenho do volume corrente, né? Volume residual, mais o volume de reserva expiratório, tá? Então, é isso aqui. Então, volume residual funcional é o que? Ao final da expiração normal, né? Porção expiratória de repouso ficando no pulmão. E é cerca de 2.300 ml. Agora, vamos lá para a parte dos doenças das vias aéreas superiores e dos distúrbios respiratórios do sono. Mas aí só deu para ela passar até doenças das vias aéreas superiores. Então, vamos lá. Infecção das vias aéreas superiores. Então, esses problemas, né, essas infecções das vias aéreas superiores, é qualquer doença que vai acometer a parte da condução, né, do ar, ou seja, da via aérea superior, e é um dos problemas mais comuns, tanto em atendimento pediátrico, né, acontecendo principalmente entre de 6 a 24 meses, né, ou seja, com a frequência de 4 a 8 episódios, né, por ano, em menores de 5 anos, e eles são as causas mais comuns de crianças atendidas. Lembrando aqui só de novo que as vias aéreas superiores é tudo que está acima da epiglote, fossas nasais, faringe, seios paranasais, laringe. Os fatores de risco, né, é tanto desnutrição, né, a pessoa é mais propensa a esses problemas, como a laringite e etc. Baixo peso ao nascer, né, não as crianças que são prematuras, mas sim as crianças, né, tem risco as crianças que já foram prematuras. Né? Isso não se sabe por quê. A ausência também do aleitamento materno, o tabagismo no domicílio, porque aquilo que eu falou sobre a diminuição das células ciliadas, os mesmos problemas também vai causar para aqueles que ficam inspirando a fumaça, né? Também tem a baixa idade, né, principalmente de 6 a 24 meses. Tem também deficiências imunológicas, né? Anomalias crâniofaciais de palato. Por exemplo, nesses casos, dessas anomalias crâniofaciais, principalmente a do palato, né? E nem a professora mostrou a imagem lá, a passagem do ar fica prejudicada. Por exemplo, com a fenda palatina no recém-nascido, o leite ele pode se acumular nas fossas nasais, podendo causar infecção. Nas creches também, por as crianças, a criança tá com mais crianças, né, que também são propensas a pegar esse tipo de doença, e principalmente em ambiente fechado. E os irmãos mais velhos também têm característica aí com a questão da imunidade. Porque a pessoa mais velha, ela pode adquirir o vírus, só que ela pode não manifestar a doença. E aí, então, o vírus, por exemplo, passa
para a criança mais nova que é mais sensível, né? E aí ela se manifesta o problema. A rinofaringite aguda é a mesma coisa de o resfriado comum, né? Também é uma doença infecciosa das vias aéreas superiores, acontece principalmente em menores de 5 anos, né, com quase de 5 a 12 episódios por ano, né, muita coisa, e ela é benigna, ou seja, não causa muito mal, né, não vai causar um mal, e ela é autolimitada, então se não tratar, vai chegar um ponto em que ela vai parar. Ela acontece principalmente, é viral, né, por rinovírus, vírus sincicial, respiratório, mas principalmente também o parainfluenza. E ela vai levar uma inflamação da mucosa do nariz, do faringe e os seios paranasais. A transmissão é por causa de, né, através de gotículas produzidas por tosses e espirros, e o contato também de mãos com as mãos contaminadas, né, com a via aérea de indivíduos sadios. O período de incubação é de 2 a 5 dias e a média de 1 a 3 dias. E o contágio é principalmente quando eu tenho um ambiente fechado, seja em creches, em domicílio e escolas. Então, a patologia ela se dá mais ou menos dessa forma. Eu vou ter um vírus, o vírus, né, vai entrar em contato com a pessoa, para que ele sobreviva e consiga se replicar, ele vai ter que penetrar numa célula. Né? Então, ele penetra nas células epiteliais da mucosa, da rinofaringe, dos seios da face. Aí já aconteceu uma multiplicação viral. Posteriormente, uma reação inflamatória da mucosa para tentar retirar esse agente. E pode causar, né, aí um edema e descamação epitelial. Tá? E esse edema, né, porque a reação inflamatória por si só causa o edema. Lembrar que o local, né, acontece vasodilatação, né, porque fica melhor de trazer essas células, só que acaba trazendo água e causando, então, esse inchaço, né, que causa esse edema. E isso também pode prejudicar fechando as vias aéreas, né, e essa descamação é porque as células saindo com água junto. Também as manifestações clínicas é dor de garganta, coriza, obstrução nasal, espirros, tosse seca e febre de intensidade variável. Tanto também o que se chama de rinorreia nasal, que é o escorrimento, né? Ela é viscosa porque tem água e proteína e se ela tem uma aparência verde é porque está tendo infecção. As complicações podem ser persistência de febre, além de 72 horas, recorrência de hipertermia, prostração mais acentuada, né? A pessoa fica sem vontade de fazer nada, e também dificuldade respiratória, taquipneia, aumento da frequência respiratória, retrações, né? E gemência. O tratamento é repouso no período febril, hidratação e dieta, né? Conforme o indivíduo vai aceitando, higiene, desobstrução nasal e antitérmicos e analgésicos. O prognóstico, né? Lembrar que essa doença é autolimitada, ela se resolve de 5 a 7 dias e antibiótico não é indicado. Por quê? Porque não é causado por uma bactéria, é por vírus, né? E existe uma diferença aí, porque muita gente confunde o resfriado comum, né? A rinofaringite aguda e a gripe, tá? A gripe, ela é uma doença sistêmica, causada pelos vírus influenza. Então, o resfriado é mais uma coisa localizada ali nas vias aéreas superiores, né? E é mais pelo parainfluenza, enquanto a gripe, ela é mais sistêmica, né? Causando dor muscular, né? E é causado pelo vírus influenza. Então, esse quadro, ele caracteriza bem. Então, por exemplo, os sintomas do resfriado, ele é mais gradual, e o da gripe é súbito, né? Rápido. A severidade dos sintomas ele é mais discreto, enquanto o da gripe é intenso. Os principais sintomas do resfriado, como a gente já viu, é cefaleia, né, que é dor de cabeça, espirros, calafrios, dor de garganta e coriza, né? E a gripe é febre alta, tosse, cefaleia intensa, dor de garganta, mialgia, né, que é dor nos músculos, congestão nasal, cansaço, fraqueza e falta de apetite. Esse outro quadro também mostra, então, febre, né, no resfriado, ela é pouco frequente em adultos, né, mas mais comum em crianças, e na gripe, em qualquer faixa etária vai dar febre. A dor de garganta no resfriado são raras às vezes, enquanto na gripe é início brusco e de grande intensidade. As dores musculares, como também o cansaço, né, cansaço ou astenia, no resfriado é de leve a moderado,
enquanto na gripe causa mialgia intensa, né, geralmente, e pode durar de 2 a 3 semanas. A prostração no resfriado é leve e na gripe é de início brusco e de grande intensidade. A congestão nasal e a dor de garganta no resfriado é frequente, enquanto na gripe é algumas vezes. E a tosse no resfriado é leve a moderada e na gripe é quase sempre. Então, a gripe é causada pelo vírus influenza, que pode ser A, B ou C. A transmissão é feita pelas gotículas de secreção eliminadas pelo tosse, né? Onde esse vírus permanece em suspensão no ar por várias horas e ele pode atingir também as vias aéreas inferiores, tá? O quadro clínico é o período ativo de 2 a 3 dias, né? Os sinais e sintomas são mais graves, como a gente pode perceber em relação ao resfriado comum, né? A rinofaringite aguda e comprometimento de estado geral. A incubação é de 1 a 5 dias após o contato com o vírus e a transmissão, né, transmissibilidade de 2 dias até 7 dias depois do início dos sintomas, né? Então, você pode estar com o vírus mesmo depois de ter passado os sintomas. O tratamento é analgésico, antitérmico, é hidratação, é desobstrução nasal, é o repouso, né? E o antiviral é em raros casos de influenza. E assim, ela também, a gripe, ela também é autolimitada. Só que o problema é que a autolimitação delas, às vezes, pode ser a morte, né? Como acontece no H1N1. Então, nesse caso, é um problema. Agora, a sinusite, né? Que é chamada de rinocinusite. É uma doença infecciosa aguda dos seios paranasais. Então, os seios paranasais, né? Essas são as cavidades, né? Que tem aqui nos ossos, né, da face, né, nós temos o seio frontal, etimoidal, esfenoidal e maxilar, que vai ter ar, né, lembrando que nas crianças, né, quando nasce, a gente só tem dois, né, o maxilar e o etimoidal, por isso que não é frequente em crianças, né, e só depois dos 4 anos que vai ter o frontal e o esfenoidal. E a gente viu que ele vai se comunicar com as fossas nasais através dos ósteos, né? E aí, quando esses ósteos estão entupidos, né, por causa de um edema perto ali do local, né, aí sim é que vai ser um problema. E geralmente ela vai ser consequência de uma infecção anterior, ou na garganta, ou na laringe, e quase sempre ela é bacteriana e algumas vezes assim alérgica. Então, vamos lá. Então, agora você está no edema. Então, esse edema causado por gripe, ou por resfriado, ou por reação imune, vai levar a uma obstrução do ósseo sinusal de drenagem, né, que faz contato ali com as fossas nasais. Isso vai diminuir a drenagem do muco, né, muco ciliar, vai reter secreções lá no seio, e aí vai aumentar, então, a secreção, vai aumentar a quantidade de muco, e aí, muco, uma região úmida, vai ser propício aí à infecção bacteriana, né, secundária, no interior, então, desse seio. No caso da alergia, né, no caso da alérgica, que é menos comum, a pessoa entra em contato com a poeira, com o corpo estranho e vai gerar, então, a resposta inflamatória. E o fator genético da sinusite, ela não é que a sinusite em si, mas sim no caso da resposta imunológica do indivíduo. Então, o quadro clínico, a criança pequena, né, vai ter febre baixa, né, é observável isso, febre baixa, dor de garganta, tosse irritativa, anorexia, né, ter vontade de comer, astenia, né, que é o cansaço, vai ter também irritabilidade, rinorreia purulenta, que no caso é, né, escorrimento e gotejamento nasal. Já nos adultos e na criança maior também vai ter os mesmos sintomas que uma criança pequena. Só que não é tão relatado pela criança pequena, que é mais a obstrução nasal, o gosto metálico, a perda do olfato, tosse, dor de cabeça com sensação de peso. O diagnóstico ele é clínico, né? O estudo radiológico geralmente é desnecessário, mas se faz, você percebe aqui. Cadê o laser? Enfim, aqui, né, você percebe. Cadê? Você percebe que o quê? Os seios, eles têm ar. Na parte que tem ar,
deveria estar em preto no raio-x. Mas quando você vê que está esbranquiçado, é porque tem uma coisa impedindo. Então, um líquido, um muco. Então, aí é um problema. E o tratamento é geralmente repouso inicial, analgésico e antitérmicos e também antimicrobianos. Aí eu vou utilizar por quê? Porque retém bactérias. Já a laringite viral aguda, né? Ela é uma inflamação da laringe, principalmente na região subglótica, onde eu vou ter uma congestão e um edema dessa região que vai impedir a passagem do ar, né? A obstrução do ar. E dura de 3 a 5 dias. A epidemiologia acontece principalmente em lactentes e também pré-escolares, com pico de incidência aos 2 anos, e ela também é viral. As manifestações clínicas é ter coriza, obstrução nasal, tosse seca, febre baixa. E ela a evolução dela pode causar tosse rouca, disfonia, né? Perda da fala aí, afonia ou choro rouco e estridor inspiratório. E é nesse estridor laríngeo que aí tá a gravidade, porque o exame físico, né, o score clínico, ele se dá pela gravidade. E o alerta é quando eu tenho esse estridor laríngeo, tá? Aqui só mostrando, né, a professora mostrou o filho da Fernanda Rodrigues, internado, né, com essa laringite viral aí. Enfim. E aí o tratamento é casos leves, com hidratação, umidificação também do ambiente, né, que mais ou menos seria controverso. E os casos moderados a graves, nós temos nebulização com adrenalina e corticoide sistêmico. A adrenalina, né, ela vai auxiliar fazendo vasodilatação dos brônquios, né, impedindo, fazendo com que auxiliar aí na passagem do ar. E é isso aí. Vamos ver quantos minutos.